Deixa eu ver aqui, ó. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades de contaminação. Acho que a gente chegou também a comentar sobre isso. A contaminação, ela pode ser basicamente visível ao olho nu ou invisível ao olho nu, tá? Essa contaminação invisível ao olho nu, ela é a que mais nos preocupa, ok? A visível ao olho nu também, ela está relacionada principalmente a quando a gente fala de contaminação química, tá bom? Já invisível, a contaminação microbiológica. As modalidades de contaminação, que também são chamados os tipos de perigos, são perigo físico, né, a contaminação física, a contaminação química e a contaminação biológica, tá? A contaminação química, ela se dá por qualquer agente estranho, agente químico presente de maneira não intencional naquele alimento. Por exemplo, um pesticida, um antibiótico, um fitoquímico que foi adicionado, ou, desculpa, adicionado não, que não foi adicionado de maneira intencional, tá? Naquele alimento, ou que, de certa forma, está vindo ali como um contaminante do produto, tá? E essa contaminação, muitas vezes, ela pode ser prejudicial para o consumidor, tá bom? A gente vê aqui, nessa figurazinha, em relação aos agrotóxicos, que o pimentão, ele é uma das hortaliças que mais vem contaminada com agrotóxico, tá? Sobre contaminação química, é importante a gente falar sobre a questão do processo de higienização, tá? Porque durante o processo de higienização, né, onde a gente também tem a sanitização, tá? Mais à frente a gente vai ver que a sanitização está dentro da higienização. Se ela não for feita de maneira correta, a gente tem um perigo químico muito grande, porque eu posso ter resíduo de detergente, eu posso ter resíduo de água sanitária naquele produto, e isso pode trazer algum malefício para o consumidor. Não sei se vocês já viram ou já presenciaram, é muito comum a gente ir, por exemplo, em restaurante, eu já presenciei isso umas 2 ou 3 vezes, tá? Ir em algum restaurante e o alimento ele foi higienizado, né? Mas provavelmente durante a etapa de sanitização, ela não foi feita de maneira correta e a gente acaba sentindo o gosto e o sabor de água sanitária muito forte naquele produto. Isso é uma contaminação química, tá? Ok? Um lembretezinho, uma falazinha sobre os PCBs, tá? Os PCBs, eles são agentes carcinogênicos, ok? Esses agentes, eles começaram, e os metais pesados também, tá? Mas os PCBs, eles são componentes que começaram a ser liberados, por exemplo, a partir de produtos de refrigeração, né? Quando teve aquele boom de produção de eletrodomésticos, né? Máquina de lavar, talvez máquina de lavar, refrigerador, geladeira, tá? Esses produtos começaram a ser liberados no ambiente depois que viraram lixo, tá? E esses componentes começaram a ser liberados desses produtos para o ambiente e chegando a contaminar alguns alimentos, tá? Isso é um efeito muito interessante, porque é muito perigoso pelo fato de serem cancerígenos. E aí, a gente entra aqui na contaminação física, tá? A contaminação física, gente, ela pode ser qualquer material físico, tá? Que esteja presente ali naquele produto. Um prego, um parafuso, um vidro, tá bom? Quando você compra uma pipoca, não, eu ia falar o nome, já viram aquelas pipocas, né? Pipoquinha. Aquele tipo de alimento, ele é muito comum ver algum tipo de pedra, algum tipo de madeira naquele produto, tá? Eu não sei vocês, mas isso é muito, muito comum. Feijão, também, quando a gente compra, é muito comum ver pedaços de metal, né, pedaços de vidro, materiais desse tipo, tá? Na indústria de alimentos, eles fazem muito, por exemplo, na indústria de grãos, passam grandes ímãs, né, no meio do produto para se tiver, por exemplo, algum pedaço mineral ali dentro, né, algum metal, isso seja removido, tá bom?
Então, isso aí é muito perigoso. E aí, e a contaminação biológica? Tá? A contaminação biológica ela pode ser feita pelos principais grupos de micro-organismos, como fungo, bactéria, vírus, protozoário, né? Principalmente essas três primeiras. E eles podem ser provenientes de várias fontes de contaminação. O ar, o solo, a água, os alimentos prontos, frescos, insetos, lixo, manipulador e os animais. São fontes de contaminantes, né? São fontes de contaminação. Então, é por isso que deve-se ter muito cuidado com a questão da água, com a questão do ar que você respira, tá? No ambiente de manipulação do alimento. Por quê? Porque tudo isso pode contaminar. Professor, mas até o ar, o que tem a ver o ar, por exemplo, com uma cozinha? Uma cozinha industrial, gente, em geral, o ar, a gente vai ver isso mais à frente, o ar do ambiente daquela cozinha, ele deve sair da cozinha para o ambiente externo, nunca do ambiente externo para dentro da cozinha. Por quê? Porque eu posso trazer lá de fora poeira, eu posso trazer lá de fora micro-organismos aderidos a essa poeira, eu posso trazer lá de fora insetos, tá? Inseto com uma carga microbiológica aderida às patas, às asas, enfim, tá? Alguns animais também, né, animal dentro de casa, não pode também ficar circulando dentro da cozinha. Porém, isso é muito mais perigoso quando você trabalha como um manipulador de alimentos, quando você está falando de um local que vende ou produz alimentos, tá? Porque isso aí está colocando em risco a vida de outro consumidor, ok? Olha aqui, o manipulador, ele é uma das principais fontes de contaminação, né, do alimento. Então, é por isso que a gente deve ter uma atenção maior com ele. É por isso que o manipulador de alimentos, ele sempre está preparado, né, ele está utilizando, ele está fazendo uso, no caso, dos EPIs, tá? Uma touca, uma luva, né? A luva quando necessário, uma máscara, tá bom? Por quê? Porque essa contaminação, ela está presente no cabelo, em uma grande carga, tá, gente? O cabelo, ele é um meio de contaminação muito grande, tá bom? Ele adere muito poeira, como ele produz muito óleo, então a poeira também, junto com o micro-organismo, consegue se aderir facilmente nele. Então é por isso que quando vem um cabelo numa comida, é muito preocupante, porque naquele cabelo tem muita carga microbiológica, tá? Pode ter muita carga microbiológica. Professor, mas eu lavo muito bem meu cabelo. Não tem como, tá? Em geral, do seu próprio couro cabeludo, o próprio fato de você pegar, o próprio fato de você estar exposto ao ambiente, já tem micro-organismos aderindo ao seu cabelo. Nariz, boca e garganta. Qual é a preocupação grande aqui? As vias aéreas, elas têm uma concentração, principalmente de Staphylococcus aureus, muito grande, tá? Staphylococcus aureus também adora pelo. Então, por exemplo, por isso que o cabelo, ele é muito preocupante, porque a carga de Staphylococcus, ele pode ser grande também. Mas o Staphylococcus, ele está naturalmente presente, tá? Na boca, no nariz, tá? Nas vias aéreas. E quando você fala, quando você tosse e respira, você está jogando toda essa carga de micro-organismo no alimento ou na outra pessoa, tá? Então, é por isso que, inclusive, a gente fala, se fala hoje, né, na questão do Covid também, pelo uso de máscaras, ok? Até pela proteção dos olhos, porque esse micro-organismo ele pode estar sendo jogado em você pela outra pessoa, o que acontece aqui com o Staphylococcus aureus. Quando o manipulador está preparando ali aquela comida, aquele alimento, tá? Ele, se não tiver devidamente preparado, ele pode estar jogando toda essa carga de micro-organismo no produto. Salmonela, né, o intestino, então, por exemplo, o intestino, a questão das fezes, se essas fezes elas entrarem em contato com o produto, com o alimento, né, elas vêm carregadas com essa contaminação do intestino, ok? Parece uma coisa absurda, gente, mas, por exemplo, um manipulador que usou o banheiro e não tomou cuidado, tá? Tocou na parede, tocou na pia, não teve cuidados de higienizar a mão corretamente depois de tudo isso, vai contaminar o produto em algum momento, tá? Então, é muito interessante a gente ter essa aula de higiene, falando assim de outros micro-organismos, porque hoje
na situação que a gente está vivendo, né, nesse atual cenário, a gente consegue ter uma noção muito clara de como esse vírus, no caso do Covid, pode chegar na gente, ou pode chegar um alimento, contaminar o alimento e a gente consumir esse produto, né? Isso aqui te dá uma visão muito clara de como o contaminante ele pode chegar ao produto e atingir o consumidor final, tá bom? Então é por isso que o vestuário, o sapato, tudo isso faz parte e deve fazer parte do manipulador de alimento, ok? Aqui, ó. Como esse micro-organismo contamina o alimento, gente? Aí vocês vão ficar pensando assim, nossa, mas então é assim que esse vírus pode chegar em mim, na minha família ou não, né? Sim, em grande parte ele pode utilizar as mesmas vias, né, que os demais micro-organismos causadores de doenças veiculadas por alimentos, né, podem causar, tá? Olha aqui, só que aqui a gente está falando mais de, logicamente, de micro-organismos relacionados ao desenvolvimento de doenças, né? Das doenças veiculadas por alimentos, tá? Então, aqui eu tenho a via direta, a via indireta e a via ambiental. Na via direta, eu tenho, né, que esse contaminante, esse micro-organismo saindo diretamente de secreções humanas, tá? De secreções, no caso do animal ou humanas, tá? Para o alimento. Olha lá, das fezes, né? Das mãos, as fezes, micro-organismos das fezes vão passar das mãos para o alimento, do nariz, coriza, espirro, né? Isso aqui vai direto para o alimento, boca, ao tossir, cantar, falar, você vai jogar diretamente aquele micro-organismo para o alimento, tá bom? Então, isso aqui é uma transmissão direta, tá? A transmissão direta, que como eu falei, e a transmissão indireta, é quando, no caso, esse material humano, fezes, urina, escarro, né, ele se utiliza de um outro meio para chegar ao alimento, né? Ele utiliza um meio intermediário para chegar ao alimento. Algum vetor, mosca, rato, barata, né? O rato foi lá, pousou nas fezes, ou a mosca foi lá, pousou nas fezes, em algum lugar que não tinha saneamento correto, entrou na cozinha, pousou no alimento, contaminou o alimento, tá? Alimento, equipamento e utensílios podem ser contaminados a partir desse tipo de transmissão, tá? Ou seja, a mosca vai, pousa na superfície, no prato, no equipamento, voa, manipula o alimento lá em cima e aí contaminou o alimento novamente, tá? Transmissão indireta. Fontes de micro-organismos contaminantes. Eu tenho aqui, ó, pode ser o homem, pode ser um inseto, né, animal doméstico, rato, mamífero, pescado, solos. Tudo isso aqui pode conter uma carga microbiológica que pode ser transferida para um produto final, para um alimento pronto, tá? E aqui, eu lembro que a gente chegou a falar sobre contaminação cruzada. Essa contaminação cruzada, gente, ela é muito importante a gente entender, porque ela pode se dar de diversas maneiras, tá? Mas o que a gente precisa entender é que, basicamente, essa contaminação ela ocorre quando um micro-organismo, principalmente patogênico, que é a nossa preocupação, é transferido de um alimento não preparado, de um alimento contaminado, que normalmente é um alimento cru, para um alimento pronto, para outro alimento, diretamente ou indiretamente, tá? Esse produto final, professor, ele é um produto obrigatoriamente pronto? Não. Sabe por quê? Porque eu posso ter a transferência de micro-organismos, né, de contaminação de alimentos de diferentes origens. Como seria isso? Transferência de uma carga microbiológica de um alimento de origem animal, por exemplo, uma carne, para uma salada de origem vegetal. Né? A gente sabe que a carga microbiológica presente em alimentos de origem animal é muito mais preocupante que a carga microbiológica de alimentos de origem vegetal. Não que ambas não sejam preocupantes, porém, né, a preocupação com o de origem animal deve ser maior, tá bom? Então, essa transferência ela pode ocorrer dessa maneira, de um alimento pronto, tá, para um alimento cru, principalmente.
tá bom? Ou de um alimento contaminado para um alimento que não está contaminado. É até mais correto você falar dessa maneira, ok? Como isso pode ocorrer? Através, como eu falei, pode ser diretamente ou indiretamente. Então, através de uma transmissão direta ou através de uma transmissão indireta. Se utilizar a mesma faca para cortar uma carne crua e uma carne pronta, utilizar a mesma faca para cortar uma carne, depois cortar uma salada, tá? Ou seja, um vegetal, ok? Esses seriam, por exemplo, alguns exemplos, né? Outro que a gente pode falar seria a utilização de tábuas, de utensílios em geral, né? Que você processou um alimento contaminado, tá? E depois você utilizou para processar outro alimento, por exemplo, pode ser esse utensílio, pode ser uma tábua, pode ser uma vasilha, qualquer utensílio, tá? Onde ocorra a transferência desse micro-organismo, desse contaminante. O lixo, ele pode favorecer essa contaminação cruzada, por quê? Porque eu estou depositando ali alimento que seria descartável, né, lixo, e aí eu tenho uma mosca, ela vai e toca na superfície, pousa na superfície e eu processo o alimento. Tive uma contaminação cruzada, porque eu tive a transferência de uma superfície, de um alimento, né, contaminado para uma superfície não contaminada, tá bom? Quais são os cuidados, por exemplo, que a gente deve ter? Sempre trocar, por exemplo, os utensílios, lavar os utensílios entre o processamento de diferentes alimentos e o processamento de diferentes operações, tá? Então, por exemplo, estou cortando um vegetal aqui, usa tábua para aquele produto, uma tábua separada e uma tábua separada para aquele produto. A mesma coisa para carne. Se for utilizar o mesmo, higieniza a tábua ou os utensílios, o que for, né, entre os processamentos e entre os produtos, tá? Sempre tomando cuidado para que esses utensílios sejam corretamente higienizados, ok? Algumas estratégias que a gente pode utilizar para evitar a contaminação cruzada seria separar utensílios de acordo com a origem do produto, né? Hoje a gente já tem tábuas de cortar de N cores. Então, uma das estratégias que a gente utiliza na cozinha ou em locais de produção de alimentos seriam cores diferentes para alimentos diferentes. Facas diferentes de uma cor diferenciada para carne, para vegetal, nananã, e tábua a mesma coisa. E a mesma coisa utensílios, tá? Sempre a gente precisa armazenar corretamente esse produto. Ah, professor, mas por que armazenar corretamente é tão importante para não contaminar outro produto? Pensa bem, na nossa cozinha, a gente sempre coloca dentro da geladeira alimentos que estão crus, né, e alimentos prontos para o consumo. Esse alimento cru, ele pode ter contato em algum momento com aquele alimento pronto, caso o alimento pronto não esteja embalado corretamente, ou mesmo o alimento cru, né? Uma gota de sangue que pinga, né, naquela salada, uma gota de sangue ou de qualquer outro alimento que tenha uma carga microbiológica elevada e vai parar, né, vai entrar em contato com aquele alimento pronto. Aí eu tenho uma contaminação cruzada também, ok? Então, isso é um perigo muito grande. Por isso que os produtos que forem armazenados, que serão armazenados, devem ser muito bem armazenados, ok? Nessa foto que eu mostro aqui, eu mostro, por exemplo, uma figura, né? A pessoa está processando um frango e você vê em verde onde a carga microbiológica, onde está sendo jogado, né, resíduos daquele alimento. Olha lá. Então, você tem ali, ó, digamos que você deixa uma salada que já está pronta, ali limpada, né? Você está jogando contaminantes de um produto cru e um produto pronto, tá? Então, isso é muito perigoso. Em geral, quando você for processar alimentos de origem animal, principalmente, é necessário que você remova, tá, aqueles alimentos que já estão prontos para o consumo das proximidades da via, tá? Professor, isso aí é uma coisa longe, né? Uma coisa muito perfeita. Gente, a gente tem que pensar que aqui na disciplina da higiene, a gente vai falar muito sobre as condições ideais. Nem sempre, no nosso dia a dia, a gente consegue fazer isso,
tá? Mas eu tenho que falar sobre as condições ideais e o que a gente busca, por exemplo, inclusive, em instituições de manipulação de alimentos. Cara, então, como é que eu vou fazer, gente? É só você fechar o produto que você estaria preparando junto ali. Separar, né? Ah, é uma salada pronta? Se já está pronta, tira de lá, coloca em outro ambiente, fecha, armazena. Não deixa ali junto. Não deixa, por exemplo, uma salada que está ali pronta já enquanto você está processando um frango. É lógico que essa contaminação vai ocorrer. E, por exemplo, frango, alimento cru desse tipo, tem muito risco de salmonela, tá? Então, uma salmonela é muito perigoso, tá bom? Pegar uma salmonelose, você pode ficar dias, tá? Doente. Então, aqui, a gente falou o que a gente pode fazer, né? Como evitar essa contaminação cruzada, lavar bem os utensílios, lavar sempre as mãos, né, depois de manipular o alimento, tá bom? Entre outros aspectos. Armazenar corretamente esses alimentos, tá? Aqui, higienizar todos os utensílios após serem utilizados, separar por cores, se for possível, dentro de um local de trabalho, né? Isso é possível. Comprar, no caso, tábuas separadas para vegetal, para alimentos diferenciados, ok? Até porque a gente sabe que se não for bem higienizado essa tábua, a gente vai ter a transferência desses contaminantes. A gente vê, é muito bonito uma tábua de madeira, né? A gente vê isso em N lugares, na TV, nananã, né? Isso é muito comum, porém, gente, isso não é o indicado, tá? A não ser que aquela tábua, hoje a gente tem, por exemplo, materiais que são impermeabilizados ou que imitam madeira. Eu já vi que parece muito com bambu, né? Mas aquele material, ele passa por um tratamento impermeabilizante que torna quase ele um material plástico. Então, já é diferente, ok? Mas tábua de madeira, em geral, a gente vai ver que não é recomendado. E aqui a gente chega no slide sobre as condições para o crescimento dos micro-organismos. A gente falou um pouco sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? E aí, com base nisso, a gente vai conseguir entender melhor, vai ficar um pouquinho mais claro esses fatores, né? Presença da temperatura correta, presença de água, nutrientes e oxigênio são fatores, são condições que vão propiciar ou não o crescimento desse micro-organismo, ok? E aí a gente vai entrar, por exemplo, nos principais processos de deterioração que a gente pode observar, por exemplo, em micro-organismos, tá? Em alimentos causados por micro-organismos, ok? Olha, a putrefação basicamente ocorre com alimentos proteicos, tá? Eu tenho bactérias que vão quebrar, hidrolisar essa proteína, e durante esse processo eu vou ter a liberação de alguns componentes que têm a propriedade de apresentar odor indesejável, como putrescina, cadaverina, né? Isso aí vai gerar aquela característica, aquele odor indesejável de carne, com aroma de podre. Tá? É exatamente esse processo. O azedamento e a coagulação. Azedamento e coagulação são processos que ocorrem justamente com alimentos, né, por exemplo, que ocorrem em alimentos, por exemplo, como o leite, né, onde eu tenho essa lactose, né, essa lactose na presença de ácido, né, ela acaba, no caso, coagulando, né. Esse processo, ele faz com que, a partir da lactose, eu tenha a produção de ácido lático e outros tipos de ácido. Esse ácido produzido vai desencadear uma série de transformações, uma coagulação da proteína, desnaturação da proteína, desculpa, levando à coagulação do leite, tá bom? E aí, durante esse processo também, vai ocorrer a redução do pH, que é um dos aspectos que marcam o azedamento do leite, tá bom? A acidificação, o micro-organismo conseguiu se proliferar, produziu ácido, esse ácido, no caso, vai alterar esse produto, vai desnaturar as proteínas do leite, ok? Que a gente vê exatamente aqui, ó. Nesse slide, a gente fala um pouquinho sobre a questão do ponto isoelétrico, tá? O ponto isoelétrico, gente, do leite, é exatamente quando eu tenho um pH de 4,6, tá? Esse pH, ele foi causado pelo quê? Pela acidificação desse produto, tá?
Por quê? O micro-organismo cresceu. A gente sabe que o pH desse leite, gente, ele é por volta de 6, tá? 6,5, 6,3. Então, se eu tenho um ponto isoelétrico, se eu tenho um pH de 4,6, significa que ocorreu a acidificação desse leite, tá? O micro-organismo cresceu, se proliferou, produziu ácido e esse ácido reduziu o pH desse produto, tá? Aí o que acontece? Quando se atinge esse pH de 4,6, eu tenho um ponto isoelétrico do leite, tá? Isso pode ser ocasionado por adição do ácido ou por adição de uma enzima, né? Que é o que ocorre quando a gente produz um peixe, digamos assim, tá? Esse ponto isoelétrico, ele nada mais é a marcação quando eu tenho cargas elétricas positivas igual a cargas elétricas negativas, né? A presença dessas cargas em mesma quantidade, elas vão se neutralizar. Ocorre uma neutralização dessas cargas no leite. Isso vai gerar o quê? Vai gerar redução na solubilidade do produto, do leite, e formação dos aglomerados, tá? O que acontece? As proteínas elas vão começar a ser repelidas pela água do meio, ok? Elas vão ser repelidas pela água do meio e elas vão se atrair umas com as outras. Por isso que quando a gente olha um leite, eu deveria ter colocado uma foto aqui, vou colocar para as próximas aulas. Mas quando a gente olha um leite que está coagulando, um leite que está sedando, o que a gente vê? Formação de grumo, não é verdade? A gente vê aquele líquido ao redor e a gente vê grumos, né, do leite, né, agrupado ali. Aquilo ali são as proteínas, gente, tá? E o líquido é basicamente a água do meio. Tem proteína ali? Tem. Mas o que a gente observa basicamente? Atração das proteínas, né, atraídas umas pelas outras, e elas são repelidas pelo meio, principalmente pela água do meio. Isso é o processo de coagulação do leite, tá? Então, eu tenho... Professor, Oi? você pode pegar de novo essa parte das cargas? Eu não entendi muito bem, não. Sim. Quando ocorre a acidificação do meio e a gente atinge o ponto isoelétrico do leite, que é por volta de 4,6, vai ocorrer, porque está ocorrendo exatamente esse fenômeno. As cargas positivas e as cargas negativas presentes ali no leite, elas vão se tornar iguais. Quando elas se tornam iguais, pensa lá, positivo e negativo, tá? Eles vão se neutralizar. Quando atinge essa neutralização, ocorre uma série de eventos que influencia na solubilidade. Por quê? Porque agora, nessa condição de carga neutra, tá, as moléculas de proteína elas vão se atrair entre si. E elas serão repelidas, né, pelo meio, que é basicamente água. Então, quando você olha o leite, você vê vários grumos circundados por água. Entendeu? O que está acontecendo ali? A proteína se atraiu e foi repelida pelo meio. Tá? Aí vai ocorrer precipitação, vai ocorrer a formação de grumos, ok? Isso é causado, tá? Isso ocorre exatamente no ponto isoelétrico do leite, quando ocorre um abaixamento no pH desse produto. Deu para entender? Sim, deu, obrigada. Você vê aqui, ó, que eu falo exatamente, ó, no ponto isoelétrico ocorre repulsão mínima entre as moléculas e pouca interação com o meio aquoso. Então, repulsão mínima significa que as moléculas, principalmente de proteína, elas praticamente se aglomeraram, tá? Porque a interação entre elas, ela se torna mínima, tá? Então, elas não são repelidas uma pelas outras, ao contrário, elas se agrupam. Porém, elas são repelidas pelo meio aquoso. Então, por isso que elas, né, formam aqueles grumos, ok? Então, a coagulação do leite ocorre basicamente quando eu atinjo o ponto isoelétrico do leite. O que é o ponto isoelétrico do leite? O que é o ponto isoelétrico do leite? Quando eu tenho a neutralização, quando as cargas, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. E elas se neutralizam, ok? Então, o processo de gasificação
ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o oxidativo ou o hidrolítico, tá? A rancificação hidrolítica, tá? Ela vai ocorrer basicamente pela ação de agente químico ou enzimas, ok? O que vai acontecer? Esse agente químico ou essa enzima, tá? Vai, no caso, provocar a quebra de ligações, principalmente das insaturações, né, desse alimento, dessa gordura, desculpa, e aí isso vai gerar, no caso, o fenômeno de racificação hidrolítica. Olha um exemplo. Na água, num alimento, eu tenho a presença de ácidos e bases, ok? Então, só para vocês entenderem. Então, aqui, por que a gente dá um exemplo de uma fritura? Tá? Só para a gente entender. Nessa batata, eu tenho a presença de ácidos e bases presentes naturalmente, e até de enzimas, ok? Quando eu estou fritando esse produto, o óleo ele consegue arrastar parte desse ácido e dessa base, ou até dessas enzimas, para o óleo. O óleo ele está lá em contato com a batata, fritando, e nesse processo ele acaba puxando água para se misturar junto com o resto do óleo, entendeu? E o que acontece? Quando isso acontece repetidamente, ou seja, quando você utiliza por várias vezes esse mesmo óleo, isso vai acontecer várias vezes, tá? Então, significa que esse ácido vai ter muito ácido e base, vai ter muita enzima também, né? Pode ter, gerando esse fenômeno de rancificação. Significa que quanto mais você utilizou esse óleo, mais rancificado vai estar esse produto. Deu para entender? E aí, a rancificação hidrolítica, ela envolve alguns tipos de lipídios, principalmente de baixo peso molecular, tá? Os voláteis. É por isso que tem aquele aroma muito característico. Esse processo de rancificação hidrolítica, ele pode promover alteração de odor, alteração de sabor, tá? E a presença de água em contato com esse óleo, ela favorece esse processo. Por quê? Porque a água é exatamente o meio que vai carregar esse ácido, esses agentes químicos, né? Esse ácido, essa base, ou até mesmo as enzimas. Tá? Então, o que a gente precisa saber aqui, professor? Que a rancificação hidrolítica, ela ocorre principalmente, né, quando ocorre a hidrólise das ligações éster, tá? Entre os ácidos graxos presentes nessa gordura. Tá? Esse rompimento é causado principalmente por agentes químicos, né, ácidos ou bases e enzimas. Novamente, essa rancificação hidrolítica ocorre quando há o rompimento da ligação éster entre os componentes do lipídio, né? E esse rompimento é causado principalmente por agentes químicos, ácidos ou bases, ou enzimas que estão presentes nesse produto. Tá? Os principais ácidos envolvidos são butírico, caprílico, isso aqui a gente observa muito na manteiga, tá? Fritura, leite de coco, tá? Nesse tipo de produto, basicamente, rancificação hidrolítica, ok? Se eu perguntar por que a água favorece esse processo? A água favorece esse processo porque é nela, né, que ocorre o arraste dos componentes enzimas ou dos agentes químicos, como ácidos e bases, né, sendo transferido para o meio e causando essa hidrólise, tá? Essa rancificação hidrolítica, ok? A gente passa agora para a rancificação oxidativa, tá? A rancificação oxidativa, gente, ela é muito interessante porque ela é um processo que ocorre naturalmente no nosso processo de envelhecimento, né? No nosso organismo, a gente tem aquela parede lipídica lá das nossas células, né? E esse material, esse componente, ele vai se oxidar, né, pela própria exposição a fatores, né, do ambiente, como o calor, fatores como o oxigênio, tá? Radiação, né?
E como a gente observa isso no ser humano, a gente também observa isso no organismo humano. Porém, o que a gente precisa entender aqui? Que a rancificação oxidativa, né, ela ocorre principalmente em ácidos graxos insaturados. Lembra que eu falei? Ácidos graxos com tripla ligação ou dupla ligação, tá? Principalmente ocorre nesse tipo de ácido graxo, tá? Quando ocorre essa quebra dessa estrutura, eu tenho início do processo de rancificação, ou seja, desenvolvimento de odor desagradável, né, desenvolvimento de sabor desagradável, principalmente, são esses dois aspectos, tá? Então, precisamos saber aqui que essa rancificação, ela pode ocorrer, né, ela ocorre principalmente em ácidos graxos insaturados, principalmente por efeito do oxigênio atmosférico. Principalmente, porém não somente, tá? Quais são as etapas? Ela ocorre em 3 etapas. Processo de indução, que vai iniciar, propagação, que vai gerar propagação, e a terminação, onde vai ser finalizado esse processo. Quais são os fatores que podem contribuir, né, para esse processo ocorrer, tá? Presença de oxigênio. Aí eu botei aqui, professor, o que é esse oxigênio singlete que está aqui, O2? O oxigênio singlete, ele nada mais é que uma forma de oxigênio mais reativo, ok? Então, esse oxigênio mais reativo, ele pode iniciar o processo de rancificação oxidativa, tá? Além do oxigênio, eu posso ter a presença de pigmento. Olha, gente, aqui nesse slide, eu vou explicar cada um deles, ok? Então, assim, se você puder anotar, se você puder, né? É muito importante você entender como cada um deles vai pode iniciar o processo de rancificação, ok? Então, o oxigênio, ele tem essa propriedade, ele pode ter, principalmente, o oxigênio singlete, de uma forma reativa, tá? Ele vai iniciar esse processo de quebra dessas estruturas de insaturação e vai dar início ao processo de rancificação. A presença de pigmento. O pigmento, gente, ele tem um fator potencializador do processo de rancificação. Por quê? Porque ele absorve a luz. A luz ela é um dos iniciadores também do processo de rancificação. Então, o que acontece? Quando eu tenho um pigmento ali, a luz que incide sobre ele, essas estruturas, né, de insaturação de 3 e de 2, ela é aumentada, tá bom? Então, o processo pode se iniciar mais facilmente. A mesma coisa acontece com a radiação. A radiação ela pode iniciar o processo também por essa quebra. O calor também pode promover essa quebra. E a presença de metais. Os metais, eles são como catalisadores, né? Já ouviram falar isso? Catalisador significa que ele pode iniciar, que ele pode acelerar o processo, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês quais são os fatores que contribuem para o processo de rancificação oxidativa? Oxigênio, principalmente oxigênio singlete, presença de pigmento, luz, radiação, calor e presença de metais. Ok? Então, isso aqui é importante saber, tá? O que acontece? Esses fatores, eles podem gerar a formação de radicais livres, né? Porque é a formação de radicais livres que inicia o processo de rancificação, tá? Essa formação de radical, por exemplo, quando quebra uma estrutura dessa, de dupla e de tripla, eu tenho ali a formação de um radical livre, tá? Esse radical livre, ele é como uma molécula de propagação, tá? Ele pode iniciar novas quebras, novos radicais, tá? Ou ele pode gerar novos compostos, né? Novos compostos de degradação, que são chamados hidroperóxidos e peróxidos, ok? Então, eu posso ter, inicialmente, o processo de rancificação, né? Gerando uma molécula inicial de radical livre, que vai gerar novas moléculas, ou elas podem evoluir para formar hidroperóxidos e peróxidos, que vão, né, dar sequência ao processo de rancificação. E aí,
Quando eu tiver uma carga muito elevada de isoperóxido e peróxido, tá? Eu vou ter já agora o desenvolvimento dos off-flavors. O que seria o off-flavor, gente? É um sabor, um aroma desagradável, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma etapa mais avançada do processo, você só consegue verificar que aquele produto ele está passando por um processo de rancificação quando o processo já está bastante evoluído, gente. Porque o aroma e o sabor de rancificado só ocorre já quando a etapa já está bem evoluída, tá? Nas etapas iniciais desse processo, você não consegue sentir aroma nenhum, ok? Olha, aqui eu coloquei detalhadamente essas etapas que eu acabei de explicar, tá? Então, vocês vão ver detalhadamente, olha, a fase de iniciação, tá? E aí, o que vocês precisam saber? Na etapa de iniciação, eu tenho elevada energia de ativação, baixo consumo de oxigênio, tá? E não tem odor ou sabor de ranço. Ou seja, na etapa inicial de rancificação, você praticamente não consegue observar esse aroma ou a presença desse off-flavor. O que é off-flavor? É a associação do aroma e sabor indesejável, ok? Aqui, ó, eu coloquei a etapa de propagação bem detalhado, de maneira bem simplificada para vocês darem uma lida, tá? Coloquei um resumo bem aqui, ó, o que acontece nessa etapa, tá? Aumento do consumo de oxigênio, reações rápidas para a formação, radicais formados são altamente reativos, ou seja, os radicais livres formados, ok? Hoje a gente fala tanto assim, o envelhecimento, formação de radical livre. Gente, é isso aqui. O processo de envelhecimento nada mais é que o processo de formação de radical livre. E esse radical livre desencadeia uma série de outras reações químicas, né, com a formação de peróxido e hiperperóxido, que leva à destruição de uma célula, né, ao mau funcionamento de uma célula, que é o que a gente observa quando a gente começa a envelhecer, tá bom? E o processo de terminação, né? Olha aqui, esta fase pode ocorrer simultaneamente às fases de iniciação. Então, o que significa isso? Significa que dentro de um mesmo produto, eu posso ter as 3 etapas ocorrendo. Iniciação, propagação e terminação. Por quê? Porque enquanto tem uma reação química ocorrendo aqui, está iniciando, né? Eu tenho a etapa de propagação ocorrendo aqui, eu tenho a etapa de terminação de uma outra reação ocorrendo aqui, de rancificação. Aí o que acontece? Por exemplo, nessa de iniciação, está gerando radical livre, produzindo os radicais iniciais, né? Para essa segunda etapa. Nessa segunda etapa também ocorre isso. E aí vai dar início a outra etapa de iniciação e assim vai, tá bom? Basicamente isso. Coloquei um resumo aqui, ó, dos fatores que influenciam nessa rancificação oxidativa. Quantidade de oxigênio, tá? Então, por que a gente fala tanto, por exemplo, porque o produto, o alimento, ele foi embalado a vácuo. Porque o alimento embalado em vácuo, gente, você remove um dos principais causadores da rancificação oxidativa, né? Você remove a presença do oxigênio ali, ok? Que é um dos iniciadores do processo de rancificação, tá bom? Aí, ó, do tipo de ácido graxo, quanto mais insaturado o ácido for, maior a possibilidade de oxidação. Então, por exemplo, um tipo de óleo, né, um produto que ele tem mais triplas ligações do que duplas, ele é mais suscetível à rancificação do que aquele que tem duplas, ok? Ele é mais sensível, tá bom? Temperatura. Olha lá, a cada 10 graus que você aumenta, duplica a reação com oxigênio. Significa que, por exemplo, um produto como um azeite de oliva extra virgem, né, que tem grande quantidade de insaturação, quando você frita algum produto ali, você já saturou todo o produto, já oxidou todo aquele produto. Por quê? Porque o calor, primeiro, quebra todas essas ligações e, além disso, aumenta a reação com oxigênio.
entendeu? Então, é um produto que, se você aquecer, deixar presente a presença do oxigênio, na presença de luz, você vai ter aumentada essa chance de oxidação. Tudo bem. Hoje, nesses produtos comerciais, de azeite de oliva, por exemplo, você tem a adição de alguns tipos de antioxidantes industriais, tá? Exatamente para evitar, por exemplo, que ali dentro daquela embalagem, que às vezes é transparente, né, a presença de luz inicie esse processo, tá bom? E que também esse produto se torne um pouquinho mais resistente a esse processo e se conserve por mais tempo, tá bom? Temperatura, atividade de água, tá? E outros fatores são a presença de metal e de pigmentos, tá bom? Bom, aqui eu botei uma etapa de rancificação, tá? Das etapas de rancificação, na forma de esquema, na forma de reação química, como ocorre, tá? Então, deem uma olhada. Muito importante vocês lerem rancificação oxidativa e hidrolítica no livro 2, tá? De Química do Processamento. Nele está bem detalhado. Tudo que eu expliquei aqui, tudo que eu falei, vocês vão ver de maneira bem detalhada lá, tá bom? Deixa eu só ver um negócio. Tá. Aí, o que fazer? Uma das estratégias que a gente pode utilizar seria a adição de antioxidantes, tá? Os antioxidantes, gente, nada mais são do que componentes, do que alguns produtos, tá? Que têm a propriedade de sequestrar esse radical livre. Ah, o radical livre está aqui perdido, ele vai iniciar, né, a rancificação hidrolítica daquele produto, que vai gerar deterioração. Então, quando eu adiciono um agente antioxidante, eu sequestro esse radical, eu torno ele inativo, eu faço com que ele não tenha ação, né, com que ele não continue, não inicie o processo de rancificação. É por isso que hoje a gente fala tanto, vitamina C, né, produtos de beleza, se fala tanto em antioxidante, porque ele faz exatamente isso. Ele sequestra, né, o radical livre, impedindo que o processo de rancificação ou de oxidação lipídica seja continuado, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês o que é possível fazer em produtos que são suscetíveis à rancificação oxidativa, um deles seria a adição de componentes antioxidantes, ok? Muito obrigado pela presença de todos, tá?